Não foi só a pandemia do novo coronavírus que ganhou destaque internacional neste turbulento ano de 2020. Outro tema de grande repercussão e que continua muito presente no debate público atual é o racismo. Em maio, nos Estados Unidos, a morte de George Floyd, asfixiado por um policial branco em Minneapolis, deu início a uma onda de protestos em vários países. No Brasil, esses protestos ganharam conotação particular. Também em maio, um menino de 14 anos, negro, foi morto pela polícia dentro da casa de um tio, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O menino de 14 anos foi morto em casa com um tiro de fuzil durante uma operação das polícias federal e civil no Rio. Não foi a única tragédia registrada no país relacionada ao racismo em 2020, mas um entre tantos casos que só evidencia o racismo estrutural que existe na nossa sociedade e está tão presente nas periferias dos grandes centros. E que reflexos essa realidade tem em nosso contexto social? Como ela é percebida pela comunidade negra da nossa região? O racismo deixou marcas na história do município? Esses são alguns assuntos de hoje do podcast do Retratos de Porto Belo. Muito terno de reis. Muito terno de reis. Nasci de criança, andei muito assim, por fora, mas eu nasci lá na Rua da Volta, lá no Peixe Pago. Era realmente um vilarejo mesclado de pescadores e agricultores. Eu benzo de mal olhado, eu benzo de carne rasgada, eu benzo de sol. Tinha que trabalhar na pesca e na roça. A primeira vez que eu vim para Porto Belo foi em 76. Sabe quando você bate no olho assim, pô, é o lugar que eu quero ficar? Hoje em dia é videogame, tudo coisa. Nós fazíamos carrinho de lata. Onde eu vou, que eu me conheço, que eu me... Fora de série, minha riqueza está nisso aí. Eu nasci em Bombas, que era município de Porto Belo, então nós nascíamos nas Bombas e era registrado em Porto Belo. Naquela época, a história da cidade só começou com a vinda dos ericeiros. Eu estou na reportagem aqui. Podcast Retratos de Porto Belo. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast de número 2. Eu sou Alcides Mafra e junto comigo estão o Tiago Furtado e a Isadora Maneri, que produzem comigo o Retratos de Porto Belo. Fala, Tiago, tudo bem? Como é que foi a semana por aí? E aí, Gil, por aqui tudo tranquilo? Prazer estar junto com vocês aí para esse novo episódio do nosso podcast. E eu aproveito essa abertura aqui para convidar o pessoal para acompanhar as nossas redes sociais, o canal no YouTube do Retratos de Porto Belo, nossa página no Facebook, no Instagram e também o nosso site retratosdeportobelo.com.br, onde o pessoal encontra aí todo o nosso material. Informação importante, Tiago. Bem, ela fez a locução de abertura do nosso podcast, mas ainda não cumprimentamos a Isadora. Fala, Isa, tudo bem aí? Oi, Gil, oi, Tiago. Por aqui tudo bem. Tema importante esse que a gente vai abordar hoje. Muito legal estar aqui com vocês mais uma vez. É verdade, Isa. Um assunto bem importante e eu acho que é legal a gente tentar entender um pouco melhor esse contexto. Como que a gente chega em pleno 2020 tendo que conviver com essa situação dramática envolvendo a questão racial. Todo mundo que estuda essa questão do preconceito concorda em situar a origem do problema lá no período colonial e escravista. O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão já em 1888, né? E isso sem a gente entrar no mérito das boas intenções da princesa Isabel, que tentou resolver a questão numa canetada só, mas sem dar condições, né, de inserir essa população até então cativa na sociedade. Ou seja, o negro, se antes ele tinha pelo menos teto e comida, de uma hora para outra se viu sem nada. Virou um marginal, sem ter para onde ir, tendo que se concentrar em guetos que estão na origem das primeiras favelas. E que são lugares, não é, Tiago, em que a violência do Estado mostra a sua face mais perversa. Basta a gente olhar os números. O Atlas da Violência de 2020, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, registra entre 2005 e 2015, de cada 100 homicídios, 71 eram de pessoas negras. Nesse mesmo período, 65% dos feminicídios foi de mulheres também negras, sem contar os casos recentes de discriminação em diferentes contextos que a gente tem tido notícia.
E tu, Isa, quer dar alguma contribuição para essa nossa introdução? Com certeza. Nos últimos anos, algumas políticas afirmativas, como as cotas raciais em concursos públicos e para ingresso no ensino superior, têm contribuído para a diminuição da desigualdade racial. Mas a gente sabe, são políticas bastante recentes e seus resultados só começaram a aparecer. O caminho que temos a percorrer ainda é muito grande. E essas políticas encontram muita resistência também, não é, pessoal? A questão das cotas, existe uma crítica feroz em cima, muito ressentimento, o que mostra a dificuldade que muita gente tem de compreender o quanto a questão racial está relacionada com a desigualdade social e o quanto o negro ficou para trás no que diz respeito às oportunidades. Esse papo furado de meritocracia que a gente escuta tanto falar. Mas você deve estar se perguntando, o que todo esse papo tem a ver com o Retratos de Porto Belo, afinal? Tudo, se a gente for considerar o papel do afrodescendente na construção da identidade do nosso município. E vale lembrar, quando a gente fala em Porto Belo no passado, que até meados do século XIX, toda essa região, desde Pissarras, incluindo Itajaí, Blumenau, Gaspar, no sentido oposto até São Miguel e ainda lá para a direção da Serra, na divisa com Lages, tudo isso era Porto Belo. Então tudo que aconteceu por aqui antes de 1860, pelo menos, diz respeito a Porto Belo. Mas falando mais na questão desse núcleo aqui na chamada Enseada das Garopas, a gente tem muitos registros da presença de escravos. Registros importantes, emblemáticos, documentados em cartório, que falam de José da Silva Mafra, que os escravos dele se desentenderam, um acabou matando o outro, um acontecimento que deu origem ao nome da Praia da Sepultura. E temos a igreja matriz de testemunho também, né? Que teve a ajuda da mão de obra escrava na construção, usando óleo de baleia como argamassa. Isso mesmo, Isa. Os vestígios da Casa Branca dos Peixotos, lá no canto de Santa Luzia também, que hoje está reduzida a ruínas, né? Mas que era uma fazenda onde havia escravos. Muito tempo depois se falou que o pessoal encontrava, né, grilhões naquela propriedade. E mais recentemente, graças ao trabalho de pesquisadores, nesse caso específico principalmente da Keila Greenberg, a gente soube da história da escrava Liberata, que virou uma série televisiva muito bacana, produzida pela NSC em 2018. Liberata tinha 10 anos quando um comerciante de Paranaguá, no Paraná, a vendeu para um grande proprietário de terras que vivia na Enseada das Garopas, hoje a cidade catarinense de Porto Belo. Uma história incrível mesmo, de uma escrava que em 1778 entrou na justiça contra o seu dono, José Rebelo, pela liberdade. Outro símbolo importante é o sertão do Valongo, mas essa é uma história controversa que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, certo, gente? Sim, verdade, Dil. Depois a gente vai ter um bate-papo com o seu Dieter sobre esse assunto e vai relembrar também a entrevista com o seu Carlinhos, que é morador de lá. Enfim, Porto Belo não é um lugar à parte no mundo, alheio às discussões que dominam o debate público e aos problemas causados pelo preconceito racial. Mas mais importante, né, que isso, como essa presença do sujeito de origem africana é tão marcante na nossa sociedade, não tinha como isso não ser tema das reportagens do Retratos de Porto Belo. Então, em algumas ocasiões, a gente teve a oportunidade de entrevistar pessoas da comunidade negra local e em algum momento essa questão do preconceito acabou sendo discutida, ainda que de uma maneira periférica. Mas isso permitiu que a gente compreendesse essa tensão que havia na relação entre o negro e o branco, o preconceito que havia naquela época e como isso era percebido pelas pessoas de cor, como se dizia. Por exemplo, a gente teve uma conversa muito interessante com o seu Samuel Valdemar da Silva, numa entrevista que a gente fez lá em 2017. O seu Samuel vem de uma família de construtores navais de Santa Luzia e ele contou de uma forma muito bem-humorada como era viver naquela região sendo negro. Ele nasceu na Rua da Volta, aliás, ali bem pertinho da Casa Branca dos Peixoto, que a gente mencionou aqui anteriormente. Inclusive, o pai dele foi o responsável pela criação do primeiro salão de baile para misturados, como se dizia, em Santa Luzia naquela época. A gente vai entender um pouquinho melhor essa história com o seu Samuel falando. Aí tinha aqui também, não sei se tu
Você, bom, ouviram falar da primeira aqui, não dançava preto com branco de jeito nenhum. Quando nós se criamos, não dançava. Aí, meu pai inventou fazer um salão para misturado. O salão, um era o Panela Velha e o outro era o Cachoeirinha. O Panela Velha era o do pai do senhor? É. Aí depois das Panela Velha, aí o seu Oimar comprou que o Panela Velha começou aqui em Santa Luzia, na Rua da Volta. Que nós tínhamos o Capim Gordura, que era lá onde é que é o Peixe Pago. Aí depois meu pai inventou de fazer o Panela Velha, fizemos aqui, já perto ali do Nivado ali, quase perto do postinho aqui, né? Ali perto do Suído, pelo ali. Aí o Soimar veio, associou com meu pai para fazer em Tijuca. Meu pai fazia, como o Soimar não tinha jeito de fazer essas coisas, fomos para lá e até hoje já não é mais Panela Velha, hoje é o Tito Casqueiro, né? Mas aquilo ali tocou, o meu pai e o Soimar tocaram aquilo bastante tempo. Tá. O Cachoeirinha era um outro salão nosso, que era onde não se misturavam negros e brancos, né? Não, ali eu fizemos para misturar. Esses dois foi o pai do senhor que fez? É, meu pai que fez. Aí o Soimar gostou da ideia e fomos fazer, mas deu muita briga para misturar tudo. Aí, né, tinha aquele pessoal mais que nunca não se misturava, né? Depois enfim acabou se misturando tudo e ficou. Aí que entra, primeiro quem queria dançar só ia dançar ali no 13 de Maio em Tijuca, né? E que ali que era o de preto, né? Aí depois misturou tudo no tempo mais. Então tinha um salão aqui em Santa Luzia antes em que não podia se misturar, é? Tinha, que era o salão não sei se do Camilinha aqui, que ficava aqui na... Esse salão ali, tu entrando ali na padaria pra cá, não tem um salão grandão ali fechado assim, que é da ICAP. Tem a casa, tu entrou pra cá, tem a casa e tem um galpão grande ali, não tem? Do lado do Vitor? O Vitor é na frente, ele fica na frente. Aquilo ali foi um salão muito famoso de baile aí. Seu Samuel, que na época tinha 63 anos, hoje tem 66, e pelo que apuramos está em tratamento de saúde, a gente aproveita para desejar melhoras a ele, toca num aspecto que é representativo do preconceito que marcou as relações entre negros e brancos aqui na península. Essa questão do relacionamento interracial. Tinha também uma faceta desse preconceito que se manifestava na forma de violência, conforme ele também contou pra gente. Nós era considerado aqueles aventureiros, quando nós começamos aqui, tinha que ser meio aventureiro mesmo, entendeu? Porque aqui ele não dava muito para preto aqui dentro não, quando meu pai chegou aí. E não tinha muita família negra aqui Não, aqui era pouquinho. Aqui eram as 3 ou 4 famílias que tinha aí só. E eles as pessoas aqui eram meio... Não, aqui, os mais daqui de dentro, que a gente era acostumado a trabalhar, a gente lidava bem, mas sempre chegava aquele espírito de porco de fora que tinha que fazer força. Porque nós aqui, o meu pai brigou bastante aqui para defender, como diz, o território, porque aquele primeiro era fogo, cara. É igual se fosse com uma carroça no canto grande, carroça de cavalo. Se fosse um preto, podia contar que ou botava a carroça dentro do mato, ou virava dentro da vala, ou jogava no mar, entendeu? E essa questão de ter uma barreira que impedia o envolvimento de uma negra e um branco, ou o contrário, apareceu bastante nas entrevistas que a gente fez, né, Dioísa? Quando a gente foi ao Valongo entrevistar o seu José Carlos Caetano, que é uma figura bastante conhecida no centro de Porto Belo, ele é funcionário da prefeitura, cuida da limpeza urbana no entorno da Praça da Bandeira, o seu Carlinhos também citou essa separação. Embora ele tenha dito que a relação da comunidade negra do Valongo e os moradores brancos fosse bastante tranquila. A gente vai ouvir o que o seu Carlinhos falou sobre isso aí. Toda a vida teve mais branco que preto. Porque pelo jornal, acho que o pessoal invadiram. O pessoal branco, tá entendendo? Mas não, eles toda a vida teve os 2 termos de gente, entende? E eles já tinham os terrenos, não era todos os terrenos aqui, não era só da nossa família. Que nem a dona Noeli aí, que trabalha com negócio de verdura e erva de chá e essas coisas, né? Eles são lá do Rio Grande, mas isso aí eles compraram e não pegaram de ninguém. Já era de outros brancos também que foram passando. Aqui tem um terreno grande da Primor.
né, da Primorosa da Santa Luzia, mas já era os pais deles que deixaram para ele, os avôs, né, e a turma do jornal, acho que assim não, que o pessoal chegaram aqui e invadiram, porque aqui era tudo dos pretos. Não, não era. Não era. É nessa seguinte maneira que eu estou dizendo. Tinha as duas partes, dos pretos e dos brancos. E se davam bem? Se dão bem entre o pessoal? Se dão. Toda a vida. E sempre foi assim? Toda a vida foi assim. Agora, não tem essa coisa, do meu tempo para cá, é de dizer assim, de namorar e casar os pretos aqui com os brancos. Né? Nós temos muito da nossa família que são casados com branco, mas de fora. Agora, dos nativos daqui do nosso lugar, não. E eles frequentavam os mesmos lugares, sem problema? Nunca teve, não teve coisa assim de dizer assim, tinha um campo de futebol ali embaixo da turma branca. Não, mas nós também podíamos brincar, não tinha problema. Não, ninguém brincava, ninguém brigava, né? Às vezes até brigava entre eles os brancos, às vezes um time se desentendia, né? Mas com nós não. E as gurias, e às vezes tinha aquela amizade, mas namoro mesmo para casar, dos nativos daqui, entre os brancos e os pretos, não. Aliás, teve uma situação curiosa nessa entrevista com o seu Carlinhos, que foi que ele estava bastante animado e praticamente dirigiu a sessão de fotos. Lembra, Isa? É verdade, eu praticamente tive que andar atrás dele enquanto ele mostrava a criação, a horta, as ferramentas e sempre indicando o que fotografar. Mas é interessante destacar que essa separação não era absoluta. O próprio seu Carlinhos afirma que a mãe dele era branca. Como ele diz, tinha um cabelo que ia até a cintura. Além disso, o próprio Sertão do Valongo tem uma história um pouco controversa. Embora seja uma comunidade reconhecida pela Fundação Palmares como área remanescente de quilombo desde dezembro de 2004, existem registros que indicam que a ocupação negra dessa região aconteceu no início do século passado. Portanto, é mais recente, não estando relacionada diretamente a uma movimentação de ex-escravos, libertos ou fugidos dos engenhos da região. O seu Carlinhos, por exemplo, ele desconsidera essa coisa de quilombo. Aí o vô deixou para os pais e os pais deixaram para nós. Porque aqui até surgiu uma onda que tem aí na área, que são quilombola e coisa iloso, mas não, aqui é bem pelo contrário, foi inventado pelos jornalistas, porque todas as terras que tem aqui não foi nada poçado, foi tudo o vovô que deixou. Talvez ele tenha razão, viu, Tiago? A gente procurou o pesquisador Dieter Kohl, autor do livro Porto Belo, Sua História, Sua Gente, para saber sobre essa questão aí. Vamos ouvir? Obrigado, seu Dieter, né? Tudo bem com o senhor? Tudo bem, tudo bem. O seu Dieter é o principal pesquisador da história de Porto Belo, né? Tem um livro importante sobre isso publicado e é uma referência que a gente usa muito no Retratos de Porto Belo, né? E hoje, seu Dieter, eu queria perguntar para o senhor sobre a origem do Sertão do Valongo. Aquela área do Sertão de Santa Luzia, né, o Sertão Valongo, ou seja, é um termo que diz que se vá longe para alcançar ou chegar. Então, essa área toda, ela foi loteada no começo do século XX, atendendo um projeto do então governador de Santa Catarina, Felipe Schmidt, e que recebeu o nome de Colônia Felipe Schmidt, o núcleo Felipe Schmidt. E isso foi a intenção de trazer para Porto Belo imigrantes italianos. Teve até pessoas encarregadas de fazer propaganda na Itália e vieram alguns poucos imigrantes. Só que em função da falta de infraestrutura, eles abandonaram essa área e foram para São João Batista, Canelinha, né, onde já existia um bom núcleo de italianos, Nova Trento principalmente. Então essa área, que era dividido em lotes de 230 hectares, né, eles foram depois vendidos para outros habitantes da região. E alguns comerciantes de Tijucas, de Santa Luzia e até de Porto Belo
eles se alocaram ali. Entre eles também, esses lotes eles foram adquiridos por algumas famílias de cor. Não? Mas isso só foi a partir de, aproximadamente, a partir dos anos 30, não? No começo do governo do Getúlio. Essa movimentação, essa ocupação, ou essa colonização, entre aspas, dessas terras, ela coincide também com outros movimentos em relação aos ex-escravos de Palhoça, também perto de Florianópolis, em Biguaçu. Lá também se estabeleceram, na mesma época, se estabeleceram núcleos das pessoas de cor, de origem africana. E então a origem dessa comunidade, ela não é quilombola. Não são ex-escravos que, claro, são descendentes de uma certa forma, descendentes, mas não são ex-escravos como hoje se quer demonstrar que seriam quilombolas. Não? Aquele conceito seu de ter de escravos que efetivamente fugiram de fazendas e se estabeleceram na área. Isso não é... Não é, porque eles ocuparam os lotes já demarcados, que eram destinados àquele núcleo colonial Felipe Schmidt. Sim. Tem documentos a respeito disso. Entendo. E, seu Dieter, e como é que foi o processo de reconhecimento? Quem que encabeçou, quem teve a ideia de transformar oficial, digamos assim, de oficializar, não, seria o caso mesmo de transformar o quilombo, transformar o Valongo em quilombo. Como é que foi isso, esse processo? Bom, pelo que eu sei, foi uma iniciativa principalmente da Cristiane. De Jesus. Cristiane de Jesus, né, que envolveu a Universidade Federal de Santa Catarina, onde tinha tem uma cadeira nesse sentido, não, que se empenhou de trazer subsídios para isso. A problemática maior é justamente que dos próprios habitantes daquela região não existem vestígios de uma cultura específica que representaria uma cultura quilombana. Não? Eles não têm, vamos dizer, lembranças, não têm. Eles, numa entrevista que foi dado ainda com uma senhora de perto dos 100 anos, né, ela não sabia dizer como eles chegaram ali, né, apesar de ter essa idade. Né? E também não tem assim uma documentação, ou seja, também não tem uma cultura que vamos dizer, nem em tradições populares, nem em alimentos, não tem nenhuma cultura que poderia indicar. Não, eles simplesmente são gente do nosso tempo. De fato, eles não têm realmente esse enraizamento afro, né? Não. Não sei se isso muito em função também deles terem sido assim, terem aderido a religião adventista. Adventistas, são adventistas, né? Quer dizer, que veio lá um pastor ali, um vendedor de livros também, sim, e ele ficou, né? Ou seja, ajudou essa comunidade carente, no fundo, né? Carente. E no final das contas, elas são a questão da tradição africana com a própria religião adventista, elas não têm contato. Não. Pelo contrário, né? Sim, claro. O pessoal acabou sendo incentivado a abandonar se tivesse alguma, sim, né? E no fundo eles eram católicos. Em princípio. A princípio, não tinha nenhum vínculo com, vamos dizer, com alguma ligação de religião africana. Seu Dieter, obrigado. Agradeço bastante pela contribuição do senhor, é importante, né? E até porque é uma história que a gente pouco sabe. Seu Dieter, muito obrigado. O fato é que, para a historiografia oficial,
o Valongo é uma região remanescente de quilombo. E o interessante é que, do ponto de vista da cultura afro, como o seu Dieter assinalou, não existe o menor traço. Isso por causa da assimilação que a comunidade negra local teve pela religião adventista do sétimo dia. Inclusive, o músico Carlinhos Ribeiro contou pra gente sobre uma situação que ele, junto com o pessoal da capoeira, passou lá no Valongo. A gente conversou com o Carlinhos em outubro de 2015. Vamos relembrar um trechinho dessa entrevista. Valongo, a experiência mais louca que eu tive foi em 98 com a capoeira. A gente fez um batizado de capoeira, o grupo do Renê, que era o Mar de Itapuã. A gente conseguiu arrecadar 50 cestas básicas, mas cesta básica regada assim, sabe, cara? Tinha 3 kg de feijão, 3 kg de arroz, foi muito alimento que a gente conseguiu e roupa. E a gente deu um pouco aqui ali perto do Vicota, né? Sim, ali perto no Perequê, ali. Aí um pouco na Santa Luzia e depois a gente foi pro Valongo, para deixar 30 cestas básicas no Valongo. E como era um quilombo, né? Agora que virou quilombola, né? Mas já era quilombo, né? E só negro, pô, a gente pegou e falou, vamos fazer uma roda de capoeira. Foi o grupo todo. Na época a prefeitura não cedeu um ônibus para levar. Quem deu foi a tal Nezinha, o caminhão do Romilton, que ajudou a gente, porque os filhos dele faziam aula com a gente. Cara, com o Renê, que era do grupo. E chegamos lá, a gente entregou as cestas, mas não se pôde fazer a roda. Mas por que não? Porque a gente não permite que se dance aqui, que se toque instrumento, que se cante coisas afro. Porra, um quilombo, cara. É uma loucura, bicho. Né? Porque uma religião entrou ali e... São adventistas, né? Que é uma pena, né? Todos adventistas. Mas assim, o ano passado a gente tocou tambor lá, com o Batuque Mirim. Mas assim, estava vendo toda a apresentação. Quando o tambor tocou, todos os negros entraram para dentro da sala e trancaram a porta. Todos. Mas voltando às relações entre negros e brancos, gostaria ainda de mencionar uma entrevista que a gente fez com a dona Maria Célia Silva em agosto do ano passado. Dona Teia do Balaio, como ela é conhecida, mora na Rua do Fogo, no Alto Perequê, e tem 80 anos. Interessante é que, igual ao Valongo, a Rua do Fogo está relacionada com a comunidade negra de Porto Belo, mas não era ocupada só por negros. Na verdade, Dona Teia, quando chegou por lá ainda adolescente, foi uma das primeiras moradoras negras daquele lugar. E talvez por isso sofreu preconceito, que tentava apartar as filhas dela das outras crianças da rua. Esse homem ali que brigava por causa dos filhos, as filhas dele não andavam com a minha filha, porque minha filha era negra e aí eles eram brancos. O que tinha a ver com isso? Né? Não, a rapariga para sair com a minha filha era escondido. Não queria porque nós era negros. O que tem com isso que é? A cor não ia passar, eu sou presa, mas não, o jeito que o senhor é, né? Aí elas fugiu pulava a janela, aí vinha aqui para casa conversar com as gurias. Ali embaixo tinha um salão, às vezes elas iam e já entrava outra vez sem ele ver. Se visse era uma briga. Hoje em dia ainda tem, a gente vê na televisão. Tem gente que não gosta nem de chegar perto de preto e... hoje em dia é muita palhaçada, né? Tanto orgulho, né? Como diz a história, orgulho a terra come, né? Porque tem gente que senta perto de um preto, olha, não é fácil não. Agora não, hoje em dia as pretas casam com os brancos, né? Pode ver. E as brancas casam com os pretos. Antigamente não se via, Deus me livre. Se uma preta ia casar com um branco. Agora não. Meu filho, esse Tiju quer casar com a branca, o Nato bem, e a minha filha só tem uma casou com o preto. O mais casou tudo com branco. Tudo misturado, né? E hoje em dia, como essa dinâmica entre negros e brancos aqui na cidade está? O que vocês acham, pessoal? Olha, Tiago, eu acho que a gente não foge muito a esse quadro de racismo estrutural que é uma característica do país, infelizmente. Aqui a questão da escravidão, a gente viu, foi bem marcante. Então não tem como não repercutir nos dias atuais. Lembro que o Carlinhos Ribeiro, que é um cara que desenvolveu uma identificação com a própria negritude recentemente, ele é um cara aí dos seus 40 anos, quando adolescente ele passou por algumas situações que muita gente negra sente na pele
ainda hoje. Vamos soltar essa partezinha da entrevista dele? E a sociedade tinha um preconceito com essa galera, e eu lembro de um preconceito com coisa do meu cabelo, assim. Que todo mundo era cabeludo, mas eu tinha os dread, né? Que ninguém, hoje em dia é moda, né? Tipo, tu vai a qualquer cidade aí, tem... Todo mundo tem dread, né? Loiro, ruivo. E daí eu fui preso. Chega a ser preso? Me prenderam. Aqui em Portugal? 4 horas da manhã no Canoa Quebrada, falando que eu tinha roubado uma casa em Itapema. Isso vai para entrevista? Tá indo. Tá indo, no momento ainda. E daí, beleza, né, cara? Tinha 15 anos já. E daí eu tava tranquilo pra caramba, porque eu não tinha roubado nada, sabia que não tinha roubado nada. E daí me prenderam, apanhei pra caramba dos caras. Falei, bicho, tem 15 anos, né? Você não pode fazer isso. E os caras continuaram me batendo. E daí cheguei ali, né? Conhecia o cara que era delegado, tarará. E eu falei, tá, mas que horas foi isso? Ah, foi 2 horas da tarde, tu roubou. Eu falei, se me prender 4 horas da manhã, tá, beleza. Só que eu tinha passado a tarde toda, do meio-dia às 5, 6 horas da tarde, no posto onde tinha um monte de gente que ia testemunhar. Eu falei, cara, vocês estão equivocados e né, eu vou provar que não fui eu. E daí eles estavam com o mandato para me mandar para a FEBEM, cara. Assim, foi uma coisa muito louca, assim. E daí a minha mãe e meu pai entraram e viram, não, que isso, bicho, né? Não é um vagabundo. E daí eu comecei, daí as pessoas que eram donas do posto foram lá, testemunharam a favor de mim, uma galera. E eu comecei todo dia na delegacia falei, eu quero que a mulher que me viu roubando, venha aqui e fale que... E a minha mãe todo dia na delegacia, e não existia o roubo, né? Daí no final os caras falaram, não teve roubo. A sociedade quer que você corte o cabelo, daí liberaram toda a história, assim. Daí um dia eu peguei e cortei o cabelo, em casa, assim, aí raspei. Aí foi louco, isso daí todo mundo veio falar comigo. Enfim, é difícil até dizer, né? Mas eu acredito que tem havido avanços, aqui também inclusive. Mas a gente ainda precisa caminhar muito, mas muito mesmo, para chegar num ideal de igualdade racial. O que achas, Isa? O que acontece é que não melhoramos como sociedade, né? Porque o racismo sofrido pelo seu Samuel, pelo seu Carlinhos, pela Dona Teia, ele ainda existe. É de outra forma, às vezes mascarado, mas é constituído dos mesmos elementos daquela época e de épocas passadas, ganhou força. Eu posso estar falando uma coisa óbvia, e é claro que a gente não está no nosso lugar de fala, né, pessoal? Mas falamos de histórias de 50 anos atrás, do Carlinhos Ribeiro de 25 anos atrás, e podemos falar com uma pessoa negra mais nova. Hoje em dia, vamos ter a mesma resposta. Hoje temos mais negros nas universidades, mais negros no mercado de trabalho, onde o branco predominava. Então por que piorou? Por que essa estrutura ganhou tanta força ao invés de cair? Por que as pessoas negras precisam passar por tantas provações, por tantos olhares desconfiados? E principalmente, por que diante desse cenário brasileiro atual, agora falando só da atualidade, por que deixamos racistas ou qualquer outro tipo de pessoa que distribui ódio gratuito chegar ao poder? Acho que isso fala muito sobre o nosso país. Eu acho que, enquanto grupo, todos concordamos com os teus questionamentos, Isa. De fato, esse é um problema que precisa ser seriamente enfrentado. Eu, particularmente, acho que aos poucos a gente vai avançando nessas discussões. O problema é que isso, às vezes, a gente tem a sensação de que é muito aos poucos. Muito devagar a superação de questões que já deveriam ter sido superadas. O que me parece é que as gerações de hoje têm mais acesso a informações sobre esses assuntos e aparentam ser mais dispostas a se engajarem nesse tipo de debate, o que é positivo e deve contribuir para que a gente continue avançando. Embora falte muito, como vocês dois falaram, eu acho que esse é um fator que não pode ser desprezado. A gente espera, pelo menos, que esse processo de desconstrução de preconceitos e desigualdades siga acontecendo, ainda que mais devagar do que o necessário. Certo, galera? Bom, com isso a gente fica por aqui. Um obrigado a todos que nos acompanharam e não deixem de seguir as nossas redes sociais. @Retratos de Porto Belo no Instagram, Retratos de Porto Belo no Facebook. Confira também nossos vídeos no nosso canal no YouTube. É só buscar lá por Retratos de Porto Belo
E no nosso site você encontra todas as nossas reportagens e vídeos. Confira lá, é só acessar retratosdeportobello.com.br. Não deixe também de acompanhar os próximos episódios do nosso podcast. Voltamos em 2 semanas com mais Retratos de Porto Belo. Até lá, obrigado a todos e valeu, pessoal. Um abraço. O podcast do Retratos de Porto Belo tem roteiro de Alcides Mafra e Thiago Furtado. Edição Isadora Maneric e Cezinha Silva. Locução Adriana Benvenuti e coordenação técnica Cezinha Silva. Música de abertura Saraofra Soriano. Áudios usados nesta edição são do Jornal da Band, The Telegraph, NSC Total e Retratos de Porto Belo. Trilhas Dance Sound e Incompetech. Podcast Retratos de Porto Belo.